Então, bora lá, gente, começa a nossa aula de hoje. Nós estamos aí para a aula 7 de atendimento bancário. Nós vamos dar a sequência aqui à apostila 2, que são as questões gabaritadas. Eu tô aqui na página 150. Nós vamos iniciar aí na questão número 11. Nós vamos dar sequência aqui então ao atendimento bancário. Essa vai ser a nossa aula 7. Vocês podem me acompanhar na apostila 2. Apostila 2 na página 150, que são as questões gabaritadas. Vamos aí para a questão número 11. Questão número 11, ela também é uma questão aí da Banca Sesgran Rio. Foi utilizada aí no concurso do Banco Brasil de 2015. Apesar de não poder ser caracterizado tecnicamente como oligopólio, o mercado bancário brasileiro apresenta uma tendência crescente de concentração, e os bancos que operam no varejo não apresentam diferenciação de seus produtos e serviços. Considerando uma situação em que os correntistas, pessoas físicas, têm informações plenas a respeito do mercado de serviços bancários, a equipe de vendas deve ter em vista que a disposição de um comprador individual pagar por um bem ou serviço é definida com base. Eu oriento vocês sempre a fazer a leitura do enunciado 2 vezes, para que vocês consigam compreender o contexto do enunciado e depois analisar as alternativas. Então, a gente volta aqui. Sobre a caracterização do mercado como oligopólio. O que é oligopólio? Se a gente falar de monopólio, significa que a gente tem uma empresa que ela tem maior participação no mercado e ela dita as regras do mercado. Nesse caso, ele fala que o mercado brasileiro ele é como se fosse um oligopólio, porque nós temos aí diversas entidades que operam, diversas instituições que operam no mercado brasileiro. Porém, ele fala o quê? Ele apresenta uma tendência a uma concentração. E os bancos que operam no varejo não apresentam diferenciação de seus produtos e serviços. Então, a parte técnica, devido à quantidade de instituições, a gente entende como oligopólio, porém, ele já dá aí uma aspas que o mercado brasileiro apresenta uma tendência crescente de concentração. Apesar de existir várias instituições, nós temos instituições dominantes. Quais seriam essas instituições dominantes? Aquelas que têm o maior número de clientes. Então, nós temos aí como destaque entre as instituições Banco do Brasil, Caixa Econômica, no caso das públicas. Das particulares, a gente fica aí com Santander, Bradesco e Itaú. Considerando uma situação em que os correntistas têm informações plenas a respeito do mercado, dos serviços bancários oferecidos, a equipe de vendas tem que ter à disposição de o comprador individual pagar por um bem. Como que ela vai ser definida? Letra A. Preço de mercado praticado para o bem ou serviço. Na letra A, se ele fala preço de mercado praticado, aí ele entende que dentre as diversas instituições existe aí uma base de preço. Vai ter aí alguma variação de preços entre elas, mas considerando que elas são pequenas. E a letra A, eu ainda chamo atenção para vocês aqui com relação que eles
destacou lá no enunciado que os bancos que operam no varejo não apresentam diferenciação de seus produtos e serviços. Então, a mesma regra de funcionamento dos produtos acaba sendo aí a mesma cartela, né? Vamos dizer assim, o mesmo cardápio do restaurante em todos. Então, a letra A a gente já conseguiu amarrar ela no enunciado. Vamos analisar as demais informações. A letra B, informações apresentadas em peças publicitárias do próprio banco. Ó, o banco ele vai fazer a entrega de informações publicitárias. Só que ali ele diz o seguinte, que o comprador tem a disposição de fazer a compra de um bem ou serviço, vai ser definida somente na propaganda, não chega a ser uma informação de tanto peso. Também não está de toda descartável. Vamos para a letra C. Histórico de compras e contratos anteriores. Não é também uma alternativa que tenha muito peso, porque você pode já ter usado cheque especial tipo há 5 anos atrás. A regra do produto continua a mesma, mas isso não serve de peso para que você vá aderir ao produto novamente. Vai depender aí da sua situação econômica, da sua demanda, né? Letra D. Comparações subjetivas em termos de benefícios. Comparação de benefícios entre os produtos, entre as instituições. Lá em cima eles já falam que entre os bancos não existe uma diferenciação grande dos produtos, então a letra D a gente mata ela, não é a alternativa correta. E a letra E, avaliações a respeito de suas próprias necessidades e desejos. Eles foram cruéis nessa questão. Com certeza, ele comprar um produto, ele vai avaliar as suas necessidades e desejos. Mas o que ele está disposto a pagar, que é a disposição do comprador, ou seja, o valor que ele acha justo, não é vinculado à sua necessidade e seu desejo. O produto, sim, adesão ao produto, mas ao preço, para a definição de preço, não. Então, a letra E também a gente mata. Nós ficamos com A, B e C. A C a gente já vai descartar devido ao histórico de contratos anteriores. Isso não firma que você vá pagar um preço pelo produto. Você pode aderir a um produto que você já conhece, mas não vai servir de base para o preço atual. Aí a gente fica entre a letra A e a letra B. Vamos voltar no enunciado. Considerando uma situação que o correntista pessoa física tem informações plenas a respeito do mercado, ou seja, ele conhece o mercado, ele conhece os produtos, conhece o preço dos concorrentes, a equipe de vendas deve ter em vista que a disposição do comprador pagar por um bem ou serviço é definida com base em informações das peças publicitárias. Você não consegue manipular preço com peças publicitárias ao ponto de convencer o seu cliente, tá? Então, a alternativa mais ideal para essa questão, porque a gente tem que vincular que ele está querendo dizer o quesito preço, fica sendo a letra A, base no preço de mercado praticado para o bem ou serviço. Por quê? Porque aqui ele fala que o consumidor ele já tem informações de mercado. Ok? Questão número 12. Foi aplicada em 2023 na Banrisul. Uma consumidora idosa esperava contratar um empréstimo consignado com desconto em seu benefício previdenciário. No entanto, um vendedor, de forma intencional e deliberada, ofereceu que lhe convinha vender o empréstimo por meio de saque em cartão de crédito consignado,
não informou taxa de juros, o custo efetivo total da operação, o valor do desconto mínimo do benefício previdenciário. Considere-se que ser ético nas vendas significa ser honesto e que é preciso colocar-se no lugar do cliente e atender plenamente suas necessidades para que ele tenha certeza de que fez uma boa aquisição de serviço. Dessa forma, pode-se constatar que o exemplo dessa consumidora idosa caracteriza uma situação. Então, vamos voltar para o enunciado, fazendo a segunda leitura, a interpretação dos fatos. Qual que era a expectativa dela? Ela já veio com um produto em mente. Nesse caso aqui, ele relata para nós o famoso crédito lá do aposentado, que vai descontar na aposentadoria. Então, uma consumidora idosa esperava contratar um empréstimo consignado com desconto em seu benefício previdenciário. No entanto, de forma intencional e deliberada, um vendedor ofereceu o que lhe convinha vender: um empréstimo por meio de um saque em cartão de crédito consignado. Não informou taxa de juros, o custo efetivo ou o valor do desconto mínimo no benefício previdenciário. Só para vocês entenderem, benefício previdenciário é o seguinte: a pessoa recebe lá mensalmente em sua conta, pode ser uma conta avulsa, para recebimento de aposentadoria, de pensão por morte, invalidez previdenciária. Tem várias formas que você aposenta, né, junto ao INSS, ou que você teve a pensão de uma pessoa falecida transferida para você, do seu cônjuge. Então, todo mês você vai receber do INSS na sua conta esse depósito. Aí, o governo ele limita o percentual que você pode fazer de empréstimo. Então, o governo, até um tempo atrás, estava com a tabela de 2%, depois ele chegou emergencial a 3% para poder, durante a pandemia, fazer girar o dinheiro, né, na economia. Então, tem um percentual que é fixado pelo governo, que você pode contratar de empréstimo. Aí, dentro dessa margem, vamos supor que ele vai falar para você que o seu teto é R$190. Aí ele vai dar a proporção em cada banco, porque cada banco tem uma tabela de juros que pode ser praticada, porque ele que está emprestando. Então, você consegue lá um valor de empréstimo. Então, vamos supor, vai ter banco que você vai tirar 2.000, tem outro banco que vai tirar 1.800. Então, fica aquela briga de preço em cima da mesma margem. O dinheiro que você tirou, vamos supor que você tirou 2.000 emprestado, libera na sua conta, e aí no próximo mês, geralmente ele acaba aqui a partir de 60 dias, tá? É por causa do corte do calendário do benefício. Então, às vezes acontece no segundo mês subsequente à contratação, você vai, no momento de sacar o INSS, lá você vai ver que já apareceu o desconto ali da parcela. Então, beleza. Você pegou emprestado no banco e o banco já foi lá e falou pro governo: ó, ele pegou emprestado, então você já repassa para mim. Então, fecha a conta, você não precisa preocupar, o aposentado não preocupa com a parcela. Aí, o que acontece? Os bancos, eles criaram um produto paralelo para poder estar trabalhando com o aposentado, que é esse cartão de crédito, vinculado aí ao INSS também. Então, ao invés de você tirar todo o empréstimo
todos esses 2.000, por exemplo, em empréstimo, você tem a opção lá de contratar através do cartão. E aí é um cartão de crédito vinculado. Então, é um saque em cartão de crédito consignado, que foi o que esse camarada aqui fez, tá? Ele vai ser o quê? Como ele é vinculado a cartão de crédito, ele vai sair um pouquinho mais caro. Mas no X da questão aqui, o que ela queria era um empréstimo direto descontando e ele usou o produto cartão de crédito. Voltando aqui, ele não falou nenhuma das informações a respeito do produto. E ali, ser ético nas vendas significa ser honesto e que é preciso colocar-se no lugar do cliente e atender plenamente suas necessidades, para que ele tenha certeza que fez uma boa aquisição do serviço. Dessa forma, pode-se constatar que o exemplo dessa consumidora caracteriza uma situação. Letra A. Propina. Propina, gente, é quando você cobra para fazer um serviço que não é autorizado você cobrar, você receber uma quantia monetária a seu favor, tá? Então, ali ele não fala nada que o funcionário recebeu alguma coisa, tá? Então, a propina a gente já exclui. Letra A não é. Letra B, um conluio. Ali, se ele colocasse para nós que nós tínhamos 2 funcionários envolvidos nesse atendimento, a gente poderia ficar com a letra B, porque aí a gente, nesse conluio, significa que tem mais de uma pessoa responsável por essa atitude, que é ilegal, que não é aí dentro dos padrões de atendimento. Como ali foi um atendente, então a gente também não fica aí com a letra B. Letra C, espionagem. A espionagem vai ser quando eu tiver naquela situação que eu quero... O aposentado foi lá para receber e eu fiz a consulta para saber se ele pode tirar empréstimo sem autorização. Eu espionei a informação do benefício dele. Também não foi o que aconteceu. Na letra D, conflito de interesse. Ó, a letra D já está um pouquinho mais interessante. O conflito de interesse, ele significa que você induziu a pessoa a mudar de opinião sobre a contratação de um produto, porque era do seu interesse que ela contratasse o produto B. Só que aí a gente vai analisar o seguinte, qual que é o conflito aqui? Ela já tinha em mente o que ela queria contratar, e o camarada foi lá de forma intencional, como ele afirma ali no enunciado, fez a contratação de um outro tipo de produto. Então a gente pode considerar que houve ali um conflito de interesse. No entanto, o que ela fez, ela contratou sem saber. Aqui, o que chama a nossa atenção é que ele fala que, ó, ele não informou a taxa, não informou o custo efetivo e não falou o valor do desconto mínimo. Ou seja, ele fez a contratação praticamente sem autorização dela. Então, ali, se ela tivesse ficado ciente do produto e ele induzido ela a comprar o segundo produto, seria conflito de interesse. Mas aqui foi exatamente sem o consentimento dela. Ela não compreendeu que ela contratou o produto. Então a letra D também fica descartada. Aí restou para nós a letra E, que é indução ao erro. Por que eles colocaram esse termo de indução?
porque ela provavelmente no momento que ela foi na agência, como ela procurou a agência, ela já estava ali com o documento em mãos, com o cartão da conta, né, com todas aquelas ferramentas que são necessárias para identificar o cliente e fazer a contratação. Então, pelo gabarito aí e também analisando as alternativas, a gente fica com a letra E. Questão número 13 foi aplicada aí no concurso da BASA em 2022. A gente está fazendo aí as atividades, analisando as questões. A qualquer momento aí que vocês não concordarem com o gabarito, precisarem de uma segunda explicação ou de um questionamento, gente, pode abrir o microfone e interromper a aula, tá? Pode ficar à vontade. O intuito de estudar no formato de mentoria é a abertura de participação de vocês, ok? Gerente de vendas de um banco tem sustentado que, para que as recompensas e os incentivos da empresa tenham impacto sobre a motivação, os profissionais de vendas precisam valorizar essas recompensas. Isto é, sentir que as recompensas valem o esforço. Essa afirmação é embasada na teoria. Vamos retomar então o enunciado. Quem diz? O gerente de vendas. E ele fala que as recompensas e incentivos sejam reconhecidos pelos profissionais. Eles têm que valorizar as recompensas, fazendo um paralelo aí que vale o esforço. Essa afirmação é embasada na teoria. Letra A. Conflito de papéis. Conflito de papéis é a mesma coisa ali de conflito de interesses, ou seja, existem divergências e ali ele quer dizer o quê? Que a recompensa ela é motivadora, ela gera motivação, sendo valorizada em paralelo ao esforço executado pela turma. Então não existe conflito, e sim complementações. A letra B. Teoria dos dois fatores. Se ele tivesse colocado que recompensa é igual a motivação, amarrado dois fatores, um pendente ao outro, a gente ficaria com a letra B. Ou então, motivação equiparada a esforço. Mas aqui a gente consegue ver que existem ali três tópicos, né, que são intercorrentes, correlativos: recompensa, motivação, valorizar e esforço. Então, dois fatores aí a gente exclui também. Letra C. Teoria da expectativa. A expectativa, ela significa o quê? Você está prestando um concurso público, você está estudando com a expectativa de aprovação. A expectativa da aprovação, ela vem em consequência de você ser chamado, ser convocado, assumir um cargo público, melhorar seu salário, melhorar sua qualidade de vida e ter estabilidade profissional. Então ali você tem uma sequência de fatos que são ali correlatos. E aqui eu acabei de falar para vocês que existe aí essa interligação da recompensa, motivação, valorizar e o esforço. Então a letra C, por enquanto, fica sendo a nossa alternativa correta. Vamos ver as demais. Letra D, ambiguidade de papéis. Se a gente fala que uma coisa é ambígua, significa que ela tem aí duas vertentes dentro de um mesmo tópico. Aqui não existe aí nem o conflito
e nem a dupla referência. Então a letra D não entra como nossa resposta. E a letra E, enriquecimento do trabalho. Olha, enriquecimento do trabalho, a gente entra no conceito de que quando você faz um treinamento, quando você participa de um treinamento, quando você possui equipamentos com mais tecnologia, melhora o ambiente de trabalho, tudo isso são coisas que enriquecem o trabalho. E aqui ele está querendo dizer o quê? Que as pessoas vão trabalhar, vão fazer o seu esforço, vão ficar motivadas na expectativa das recompensas. Então a gente amarra aí o gabarito na letra C. Questão 14. Banco do Brasil 2021. O senhor X precisava planejar a comercialização de um serviço para um cliente exigente, que demanda a personalização e o serviço de alto contato. Para isso, ele planejou uma estratégia comercial. Então, vamos lá. Eu tenho que houve um planejamento, o cliente era exigente e era um produto ali que exigia uma demanda personalizada. E o serviço era de alto contato. Qual estratégia comercial foi utilizada? Letra A. Variação nas operações e na entrega do serviço. Olha, a letra A, a gente consegue compreender ela relacionando com o enunciado que a gente tem uma demanda personalizada. Então, a gente guarda por enquanto a letra A. A letra B, garantir a intangibilidade do processo de serviço. A letra B é descartada de cara, porque aqui ele fala que é um serviço que tem alto contato, ou seja, vai haver interação entre as partes, e ali ele já coloca que ele vai ser intangível no processo. Letra B está nula. Letra C. Encorajar o cliente a realizar operações por internet ou caixa automático. Se aqui já fala que é um cliente exigente, ele não vai aceitar fazer através da internet. E ele tem uma demanda personalizada, ou seja, o caixa automático não vai atender ele com essa exigência. Então também está anulado. Na letra D, introduzir sofisticada rede de canais de distribuição eletrônicos. Eu também não vejo muito sentido, porque ele está falando que é uma demanda personalizada para esse cliente exigente. Então a letra D ela também não enquadra no gabarito. E a letra E, interagir pessoalmente com o cliente ao longo da prestação do serviço. Nesse momento a gente tem aí a letra A e a letra E. Olha só. Letra A. Reduzir variação nas operações e na entrega do serviço. Eu atendo o quesito personalizado. Demanda personalizada e serviço de alto contato. O senhor X fazer pessoalmente interagir com o cliente ao longo da prestação de serviço.
A letra E, ela acaba sendo mais completa, porque ele vai ser com atendimento personalizado para aquele cliente e com autocontato. Questão 15. Sesgran Rio, Banco do Brasil, 2021. A análise do banco de dados da agência. O atendente bancário pode realizar vendas sugestivas, identificando as informações sobre o cliente. Então, a gente tem uma análise do banco de dados da agência. O atendente pode realizar vendas sugestivas, identificando os clientes. Qual que vai ser o objetivo dele de conhecer o cliente e todas as informações afinco aí de cada um deles. Diminuir os juros cobrados? Eu preciso identificar o cliente. Se eu estou identificando o cliente, não estou vendo muito sentido na letra A, não, de diminuir juros. Letra B. Informar sobre a carga tributária dos investimentos? Também ficou uma opção assim muito aberta. Letra C. Propor acesso a novos produtos do banco. Letra C, vamos entender. Novos produtos. Vamos supor que ele olhando meu cadastro, ele vai ver quem eu sou, quanto eu ganho, o que eu tenho de patrimônio e o que eu tenho de produto. Então, ele vai conseguir identificar se os produtos que eu ainda não contratei, tem mais algum produto que vai ser interessante para mim. É aquela regra do conheça seu cliente. Então, a letra C, a gente guarda ela como possível alternativa. D. Retirar os dados do mailing da companhia. Aqui, se você fosse disparar e-mail para os clientes, não está fazendo muito sentido a letra D. E a letra E, sugerir mudanças no horário das visitas à agência. Essa aqui ficou de graça, porque você não vai estudar a lista de cliente para isso. Então, a gente ficou aqui com a letra C. Propor acesso a novos produtos. Questão 16, Sesgran Rio, Banco do Brasil, 2021. O profissional em vendas e atendimento implica uma série de procedimentos por parte do bancário. Então, ele já vem aqui que profissionalismo em vendas e atendimento vai implicar uma série de procedimentos. Quais são eles? Aprendizagem e qualificação constante. Eu tenho que aprender sobre o produto, aprender como usuário, aprender como vendedor, aprender como suporte ao cliente. E a qualificação, participar de cursos para verificar atualizações, o produto ele pode ser modificado. Então, a letra A está fazendo sentido. Letra B. Cobrança por privilégios no trabalho. Privilégios no trabalho, nada a ver. Então, letra B descarta. C. Exigência de maior remuneração. A gente sabe que a remuneração ela vai ver, tem-se, no caso, a escala dentro da agência, de acordo com o cargo que você ocupa, se você é atendente, se você é gerente,
que você executa ali dentro de função. Muitas vezes você tem que estar fazendo provas, né, para habilitar a nova função. Então aqui não está fazendo sentido também. Potencialidade do seu ego. Também uma alternativa que não tem nada a ver. Porque a partir do momento que ele citou ali profissionalismo, ego é uma coisa informal. Então, desenquadrou aí da questão. E a letra E, prioridade a seus interesses pessoais. Profissionalismo vai estar ligado à ética, que automaticamente também anula-se essa alternativa. Então, na questão 16, a gente ficou aí com a letra A, que com relação ao profissionalismo e procedimentos, vai ser aí por meio de aprendizagem e qualificação constante. (17) CES Gran Rio Banco do Brasil 2021. Storytelling é a técnica de contar histórias para se aproximar dos clientes e facilitar a venda. Uma forma eficiente de praticar essa técnica ocorre quando o vendedor narra. Então você vai criar uma história para você se aproximar desse cliente e facilitar a venda. Letra A. Experiência de sucesso de outros com a empresa. Faz sentido, apesar que você não vai dar nome aos bois, mas você vai dizer abertamente que um cliente comprou aquele produto, que ele ficou satisfeito, que ele aderiu. Por exemplo, a pessoa só está acostumada a sacar o dinheiro. E aí você dá a opção dela estar utilizando, de repente, o cartão de débito no comércio. Você ensina ela que ele não tem custo, que ele não vai gerar fatura, que às vezes tem muitas pessoas que trabalham, né, com essa questão do dinheiro vivo em mãos, porque ela tem medo que passar o cartão no estabelecimento ele vá gerar cobrança adicional. Então vamos supor uma situação assim, bem simples, e aí você vai contar a história que teve um cliente com a mesma receio que ele e que está utilizando dessa forma o cartão e ficou satisfeito pela praticidade. Pronto, você contou a história e de forma ética você não deu o nome de identificação. Você conta uma história, letra B, de diversas tarefas a serem realizadas num dia de trabalho. Raramente o cliente vai querer conhecer sua rotina de trabalho, então não tem muito a ver. Ainda mais que é para você facilitar a venda. Você pode até contar a história em relação, né, às tarefas do dia, no caso que você não conseguiu cumprir um prazo. Olha, a forma de fazer, né, depende de aprovação do setor, seu contrato não ficou pronto, aí sim o cliente vai querer te ouvir. Letra C. Percalços e prejuízos que podem ocorrer com a compra. Se você contar uma história com esse tipo de detalhe, obviamente que a gente tem que ser muito transparente no momento da venda, mas se você informar a questão de prejuízos, você não vai conseguir fechar a venda. Então, não é uma história ali que vá ser atrativa para facilitar a venda. Letra D, problemas que você já teve ao longo da sua jornada. Você também não vai conseguir aproximação do cliente. Não é interessante.
E a letra E, segredos da gerência e demais funcionários. Completamente fora de ética, né? Isso não existe. Você expor seu colega de trabalho, né? Você expor informação sigilosa que só funcionário tem acesso e etc. Então, a 17, imaginando que você vai contar a história para aproximar do cliente e facilitar a venda, que é o quesito que ele colocou nesse cenário, a gente fica com a letra A, que são experiências de sucesso de outros clientes com a empresa. Dessa forma, você gera a prova social, que a gente fala do marketing, casos reais, e automaticamente ali vai gerar confiança por parte do cliente. Questão 18, Banco do Brasil 2021. Em geral, os consumidores apresentam pouca familiaridade com aspectos abstratos de boa parte dos serviços bancários. E você vai minimizar. Em geral, os consumidores apresentam pouca familiaridade com os aspectos abstratos de boa parte dos serviços bancários. Isso é um fato que acontece. A maioria das pessoas não tem a compreensão completa, a não ser que seja uma pessoa que esteja trabalhando em alguma outra instituição ou correspondente bancário, ou que seja uma pessoa que estuda o ramo das finanças, ou de repente um empresário que vai ter aí uma adesão maior de produtos. Isso é fato. A maioria das pessoas realmente não tem aí conhecimento completo. Então, a letra A. Como que eu vou minimizar, melhorar aí essa lacuna do cliente? Com um acordo formal entre clientes de um mesmo segmento. Eu acho que se você fizer um acordo rotulando, né, o cliente que ele está ciente, né, nesse sentido pela falta de conhecimento, ele vai se sentir ofendido. Então a letra A não tem nada a ver. Letra B. Argumento que os clientes têm sempre razão. Bom, esse argumento você minimiza uma situação de desconforto. Mas aqui, com relação ao conhecimento dos aspectos abstratos, não está ajudando em nada. Então, a letra B não é a alternativa correta. A letra C, contratos de curto prazo. Então, obviamente, aí também, assim como a letra A não está minimizando essa lacuna de conhecimento, não está ajudando em nada. Mínima interferência do prestador de serviço. Letra D, pelo contrário. O prestador de serviço, para minimizar aí essa falta de conhecimento, ele tem que se mostrar cada vez mais efetivo. E a letra E, transmissão de informações corretas e confiáveis. Então, se eu tenho uma lacuna de conhecimento do meu consumidor com relação aos produtos bancários e eu procuro informações corretas e confiáveis, sim, eu estou contribuindo aí para diminuir essa lacuna de conhecimento. Então, a 18 a gente fica aí com a letra E. (19) Questão do Banco do Brasil aplicado no concurso de 2021. Aqui já puseram o enunciado até cansativo, ó, o tamanho do enunciado. MX abre o aplicativo do seu banco no smartphone e tem a grata surpresa de constatar que a família chegou ao final do mês com o dinheiro sobrando na conta.
que ela tem com o seu marido. Aí coloca só inicial JV. Eles não têm dívidas e não estão precisando realizar nenhuma compra. Ela quer pegar o dinheiro e colocar na poupança. Sabendo que o marido estaria em intervalo de almoço, ela telefona para ele e fala: vá à agência e solicita a aplicação do saldo na conta poupança. Aí o marido foi à agência, procurou o gerente, manifestou o desejo de investir na poupança. E aí o gerente fez uma proposta. Que tal aplicar em CDBs? Renderá mais e é tão seguro quanto a poupança. JV seguiu a sugestão do gerente e fez a aplicação. Chegando em casa, ele encontrou a cunhada e o sobrinho conversando e lhes contou a respeito da aplicação. A cunhada, que também aplica em CDB, e o sobrinho discordou da escolha e defendeu aplicações mais arrojadas. Considerando os papéis de compra, quem exerceu o papel decisor? Considerando os papéis de compra do consumidor, nesse caso, quem exerceu o papel decisor? Quem tomou a decisão pela aplicação? MX é a esposa. Então a esposa nem no banco ela foi. O JV, o dinheiro é dele, e aqui ele fala que ele seguiu a sugestão do gerente. Então quer dizer, quem aderiu ao produto é o dono do dinheiro. Então esse camarada aqui seguiu uma sugestão e fez a aplicação. Então a gente já mata aí com a letra B. Na sequência, o sobrinho e a cunhada, eles só discutiram aqui e opinaram sobre a atitude do JV, da aplicação. O que poderia gerar, às vezes, um pouquinho de confusão nessa questão seria se não foi o gerente que fez o papel decisor. Quem exerceu o papel decisor? Aí a gente abre o parênteses. O gerente, ele aplicou uma sugestão, ou seja, ele foi influenciador. Mas a adesão, aqui ele fala, aplicou o dinheiro, quem fez foi o JV. Então a gente fica com a letra B. Eu vou abrir um novo link aqui para a aula, que já estourou aqui o meu tempo. Já vou chamar vocês lá no WhatsApp, tá?